Todos, glória a Deus, que bom podemos estar aqui nessa manhã de domingo, um dia tão lindo, um dia tão especial, porque hoje será um dia memorável, hoje é um dia que vai marcar a tua vida pelos próximos 365 dias, tem alguém aqui que crê ou somente eu? Então não se distraia, eu sei que está um pouco calor, eu sei que o culto hoje está diferente, porque nós estamos excepcionalmente no domingo pela manhã, mas foi a estratégia que o Espírito Santo nos trouxe, para que pudéssemos unir as duas igrejas e viver este momento. É o último culto do ano de 2025, o ano do sobrenatural, e debaixo dessa unção do sobrenatural, nós vamos ser qualificados, capacitados, enviados para viver 2026. Quem deseja viver 2026 de forma sobrenatural, diga amém em nome de Jesus. Glória a Deus. Então não se distraia, eu quero pedir a tua atenção. Hoje não é o pastor quem vai pregar ou vai trazer alguma novidade. É o próprio Espírito Santo, com a sua essência e poder, de acordo com a liberdade que cada um, de forma individual, der para ele. A palavra rema de 2026, ela é continuidade. Fala assim, a família Betel é continuidade. Essa é a nossa identidade espiritual. Quando a família Betel nasceu, o Senhor nos revelou que nós seríamos a extensão, a continuidade de Jesus nessa geração como sua igreja. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos apenas a continuidade de Cristo, porque nós decidimos aceitar o chamado e nos submetermos para sermos construídos para esse propósito, aleluia. E o que Deus quer tratar com cada um de nós hoje, meu irmão, é maravilhoso. E esse rema, por ser continuidade, é algo que não para nunca. Preste atenção, eu estou vendo gente conversando, eu estou vendo gente andando, eu estou vendo gente sorrindo, eu estou vendo gente em Nárnia. Eu fiz 50, mas ainda estou com um corpinho de 49. E o que eu tenho para você hoje, meu irmão, vai definir tua vida, vai alegrar tua alma, vai fazer você crescer em tudo, em todas as áreas, profissional, relacional, no teu ministério, tudo que você se propuser a fazer, esse rema que Deus está derramando sobre nós, é para te capacitar para você viver o excelente de Deus, amém? O melhor de Deus já é sobre nós, o melhor de Deus já está disponível, o melhor de Deus é Jesus. Então, meu irmão, não fica moscando. Você não está aqui para um culto religioso, você não está aqui para ficar trocando ideia com o teu amiguinho aí do lado, você não está aqui para ficar falando no celular o que está acontecendo lá fora. Faz o seguinte, aceita o conselho, viva este momento e depois você compartilha lá fora e você transborda, porque milhares, fala-se milhares, de pessoas dependem do que Deus vai fazer na tua vida hoje. Deus está entregando em tuas mãos, neste culto, a chave da cura e da salvação de milhares de vidas. Eu creio e eu ligo isso no céu. Quem recebe essa chave, diga amém. E o diabo não quer que você receba, meu irmão. Nós somos odres prontos para receber o vinho novo. Tem odre pronto aqui? Aleluia, glória a Deus. Normalmente eu prego dando tema a palavras, e hoje eu gosto de fazer de uma maneira diferente. Tanto é que eu nem passei para a mídia o tema da palavra, porque o tema da palavra hoje será o rema, que nós vamos ver daqui um pouquinho. Mas se eu fosse dar um tema, seria depois do sobrenatural. Preste atenção que eu vou falar de novo, depois do sobrenatural. O que acontece na vida de uma pessoa depois do sobrenatural? Quem é você depois de viver um sobrenatural com Deus? Há muitos anos atrás, ouvindo um louvor, tinha uma frase que mexeu comigo e me construiu muito. E essa frase dizia o seguinte: nenhum lugar é o mesmo depois que Jesus passa por ele. É assim
assim a nossa vida. A nossa vida nunca mais será a mesma depois de nós testemunharmos, de vivermos e entendermos o sobrenatural de Deus. Aleluia! E tem muitas pessoas aqui que até hoje ainda está moscando, querendo entender o sobrenatural. Querido, presta atenção, sobrenatural não se entende, sobrenatural se vive. E o sobrenatural de Deus não é aquilo que a tua mente limitada está imaginando. O sobrenatural é aquilo que Deus te revela nas pequenas coisas do dia. Nas pequenas coisas do dia. É sobrenatural, é Deus querendo construir você nas pequenas coisas. Ele está te ensinando a ser fiel, porque a Bíblia tem uma promessa que diz que quando você quer ser fiel no pouco, Ele vai te promover para a grandeza. Amém? Então, com expectativa no teu coração, se prepare, porque Deus quer revelar o sobrenatural para você que ainda não viveu o sobrenatural em 2025, para você que ainda não entendeu. A tua oportunidade é essa, mas para você que já entendeu, para você que viveu, para você que testemunhou e reconheceu Deus em teus caminhos, para você que teve os teus caminhos endireitados durante todo este ano e passou a confiar em Deus em outra atmosfera, se prepare que Deus vai te mostrar o caminho onde você vai pôr os pés em 2026. Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. Este foi o rema do ano de 2025 pelo qual nós andamos. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Hoje eu sou Pedro. Tem mais algum Pedro aqui? Fala assim, eu sou Pedro. Meninas, não tenham medo, sejam ousadas, declarem, eu sou Pedro. Meninos, eu sou Pedro. Família Betel, eu sou Pedro. Glória a Deus. E durante todo esse ano, querido, andando debaixo da unção do sobrenatural, mensalmente nós tivemos remas, palavras que nos conduziram. E o de dezembro é adoração transformadora. Quando a intercessão trouxe para mim aquilo que Deus revelou para eles no secreto, eu tive a testificação do que Deus quer fazer com cada um de nós a partir deste momento. Nesse rema para o ano inteiro de 2026. É testificação purinha, porque adorar a Deus transforma a nossa alma. A nossa adoração não muda Deus, a nossa adoração muda cada um de nós. Quem entende? E se a gente pudesse mudar a Bíblia? Não pode mudar a Bíblia. Não vamos mudar a Bíblia. Eu estou falando hipoteticamente, se fosse mudar a Bíblia, e se nós fôssemos mudar a Bíblia, seria porque nós fomos transformados por ela. Então, na possibilidade de mudar a Bíblia, nós usaríamos o versículo de João 14, 23, é isso? 4, 23. Fugiu da mente. Que diz, onde Deus está procurando os adoradores, nós iríamos escrever assim, Deus já encontrou, eu não sei quantos, mas pelo menos um eu garanto, porque Deus já me encontrou, e a partir de agora eu sou um adorador, que adora a Deus em espírito e verdade, porque uma vez adorando, uma vez entrando no sobrenatural, nunca mais a tua alma será a mesma, nunca mais voltará a ser quem você era antes, porque a adoração nos transforma. Quem entende isso, diga amém. Isso já é o sobrenatural. Sabe qual é o maior sobrenatural da tua vida, meu irmão? Domingo de manhã você está no culto profético, ansioso, na expectativa do que Deus vai falar para você. Isso já é sobrenatural. Para alguns aqui, em algumas situações, estariam em casa de ressaca, ou estaria nas baladas da vida, estaria longe do altar do Senhor, mas isso é a prova de que a adoração transforma, porque Deus nos encontrou de forma sobrenatural, e hoje estamos aqui unidos, como família Betel, para sermos ministrados no caminho que nós vamos andar em 2026, quem se alegra com isso, diga amém. E em 2025 Deus nos revelou, que a chave do sobrenatural é oração e adoração. Quem se lembra disso?
E outra coisinha que Deus trouxe para a gente é que o sobrenatural se revela nas pequenas coisas. O sobrenatural se revela nas pequenas coisas do dia a dia. Antes de começar a pregar e trazer para você a revelação do que Deus tem para a gente em 2026, eu quero te provar, através dessa xícara, que o sobrenatural de Deus se manifesta nas pequenas coisas. Não foi com essa. Eu abri o armário lá em casa e escolhi uma xícara bonitinha, perfeitinha. Mas eu estava tomando café numa xícarazinha simples, com um quebradinho aqui, e na minha rotina, como um bom cinquentão, que quer viver o sessentão, setentão, oitentão, noventão, cenzão, eu levantei, tomei um suplemento energético, alimentar, tomei uma grande porção de água, fiz as minhas flexões, e fui tomar um cafezinho. E quando eu estava tomando aquele café, meu irmão, a xícara começou a falar comigo. É sobrenatural ou não é? Alguém aqui já conversou com a xícara? Uai, que tipo de gente normal é você? Que tipo de crente sobrenatural é você que nunca conversou com a xícara? Depois de hoje você vai começar a conversar com xícara, com rodo, com vassoura, com porta, com micro-ondas, com carro. Você vai começar a conversar até com poste. Aleluia? O pastor está doido? Não, meu irmão. Eu quero compartilhar com você algo muito especial. Não foi assim essa conversa, sabe? Da xícara falar, eu ouvi, igual no desenho da Disney. A xícara me chamou a atenção, porque ela estava com um quebradinho. E eu pensei, alguém deixou ela cair, a minha esposa. É que alguém tem que levar a culpa, né? Se alguém não levar, eu levo. Então, e eu tenho que comprar outra. Aí eu vi aquela xicrinha ali, eu falei, meu Deus, essa xícara alguém deixou ela cair, ela trincou e ela perdeu um pedaço. Mas ela não perdeu o propósito, ela não perdeu o seu objetivo. Mas aí eu com aquela xícara na mão, eu falei, meu Deus, isso é porcelana. E como um bom curioso, eu gosto de entender de tudo quanto é assunto. Eu fui pesquisar o processo de como aquela xícara se tornou uma xícara tão linda e ao mesmo tempo tão frágil. Essa xícara é linda, é ou não é? Mas é frágil. Se eu deixar cair aqui, nós vamos ter que recolher os cacos. E eu fui pesquisar. Vocês sabiam que a porcelana mais antiga, ela data do século 16, 17 antes de Cristo? Sabe qual o valor dessa porcelana? Inestimável, é incalculável. Ela está em museus e não pode ser vendida, porque dinheiro nenhum do mundo compraria essa porcelana. Mas, se alguém pegar essa porcelana, que tem um valor incalculável, que tem mais de 3.000 anos, e jogar no chão, ela vai? É sobre isso que Deus quer falar contigo, para te deixar preparado para viver o Rema em 2026. Pesquisando sobre a porcelana, eu descobri que essa xícara aqui, esse material de porcelana, ele é feito de argila, de barro. Fala assim, eu sou Pedro. Pedro é pedra. Vamos comparar essa xícara a nós? Afinal de contas, a essência da xícara é a mesma que a nossa. Eu fui feito de barro. Eu só posso ser Pedro porque eu tenho a matéria-prima da pedra. Quem entende? Então vamos comparar de uma maneira paralela a nossa vida com essa xícara. Essa xícara, para tomar forma, ou qualquer outra porcelana, primeiro ela é barro. E o primeiro passo que acontece com ela é o oleiro pegar aquele barro, molhar ele e começar a dar umas porradas nele. Sabe? Bater, misturar, para homogeneizar, para transformar aquela porção de terra em um barro consistente. Por que isso? Porque precisa tirar toda a impureza dele. Precisa tirar toda a bolha.
Porque lá na frente vai passar por um processo que, se tiver bolha, ele explode. Nós estamos falando da xícara, pastor? Sim. Mas entenda que Deus está te comparando a uma xícara hoje. Aleluia? Por que precisa tirar as impurezas? Por que precisa tirar as bolhas? Para não estourar lá na frente. É o primeiro processo da xícara. E falando de nós, é o primeiro processo que nós entramos quando vem a libertação. E libertação começa com renúncia. Para quê? Para que a gente comece a enxergar novos horizontes. É a decisão de não ser mais a velha criatura, mas de viver o novo em Deus. Quem entende, diga amém. Segundo processo, aquele barro, depois de preparado, socado, jogado, feito e desfeito, ele vai para a roda do oleiro. A roda do oleiro é um tecido semelhante a esse, redondo, que é um motor que gira e aquele barro começa a tomar forma. Eu acredito que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Todo mundo aqui já viu um vídeo, uma ilustração de uma roda do oleiro dando forma ao barro, amém? Meu irmão, a xícara começa a tomar forma, a porcelana, ela começa a tomar forma ali na roda do oleiro. E o que acontece? Tudo começa a girar. Em algum momento da tua vida as coisas começaram a girar? Por que começou a girar? Porque o mundo começou a ser colocado de cabeça para baixo. Sabe por que o mundo do crente tem que ser de cabeça para baixo? Porque nós andamos na contramão do mundo. O mundo está vindo para cá, então nós vamos para lá. O mundo está indo para lá, então nós viremos para cá. Porque o mundo foge do que é santo e o crente corre para o trono de Jesus. E se o mundo está indo para o lado oposto, a gente precisa continuar. Porque nós não fugiremos da santidade. Santidade é um processo que nos aproxima e nos torna um com Deus. Quem entende, diga aleluia. É por isso, querido, que algumas vezes a tua cabeça parece que está girando, parece que você não sabe o que está acontecendo. É apenas o sobrenatural de Deus te pegando para te transformar em um dia qualquer da tua rotina. Quem entende, diga aleluia. Depois da roda, vem a secagem. E essa secagem, querido, ela precisa ser feita de forma lenta. Lembre-se que eu estou falando aqui de um processo artesanal, não estou falando de um processo industrial. Mas essa porcelana, essa xícara para tomar forma, ela é colocada num ambiente que não pode ter muito vento, à sombra e sem movimento. Ela fica imóvel ali por dias. Por quê? Porque o processo de secagem tem que ser lento. A água vai evaporando para fortalecer. Para quê? Para não trincar, para não dar brecha. É por isso que Deus tem hora que põe a tua vida num lugar sem movimento, coloca você num lugar sem muita agitação, coloca você num lugar para que você se sente que as tuas forças estão se esvaindo. Não é a tua força que está se esvaindo, meu irmão. Não é a vida que está saindo de você. Afinal de contas, água é vida. Não é a vida, é Deus tirando aquilo que não pode permanecer em você. Porque o próximo processo de expansão, de crescimento, de preparação na tua vida, se você trouxer resquício do antigo processo, você vai trincar. E isso a gente conhece como brecha. E por onde a morte entra? Fala assim, pela brecha do pecado. Quem é esperto está entendendo, diga aleluia. Por que esse processo precisa acontecer? Para ir treinando paciência dentro de você, para te fazer aprender a confiar e esperar em Deus, aleluia. Quarta etapa, meu irmão, essa aqui é uma etapa que ninguém quer, mas todo mundo precisa, e é só a primeira fase dessa etapa, que é a etapa da queima. Essa cerâmica, para se tornar forte e emitir esse som aqui, ó, ela precisa ser queimada. Então, depois que é secada ali naquele ambiente, ela é colocada no forno, aquecido a mais de 1000 graus, e tudo que a cerâmica quer é pular fora daquele fogo. E o oleiro olha para ela e fala, ainda não, você não está pronta, continua aí. Então a cerâmica, ela vai viver um processo de queima, que naquele forno, e não é um processo rapidinho, é um processo que pode levar horas, dias inteiros. Quem entende? Sabe por que isso?
É para você ser treinado a permanecer no fogo de Deus. Para você, o fogo de Deus, ele não te queima, ele não te consome, ele não te destrói, ele te purifica, ele te refina, ele te fortalece, ele dá forma na tua alma. Quem entende, diga amém. Amém. Ninguém aqui quer passar pelo fogo, meu irmão. Principalmente aqueles que vivem com os frutos da carne, principalmente aqueles que não se submetem a um processo de transformação, principalmente aqueles que não gostam de viver a adoração, principalmente aqueles que vivem de forma rasa. O fogo de Deus, ele é necessário para refinar, para purificar, para fortalecer as nossas almas, e gostando ou não, todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que foram escolhidos, precisam passar pelo fogo de Deus. Quem entende, diga amém. Amém. Os homens que tiveram um encontro comigo, no culto de 2 domingos atrás, entenderam um pouquinho melhor da fornalha, por que que a gente precisa passar pela forja, porque o fogo de Deus nos fortalece, amém? Quinta etapa, a esmaltação. O que é esmaltação? A pintura. O barro está cru, ele foi passado por um processo, ele já está mais resistente, só que é colocado, ou ele é mergulhado, ou ele é pulverizado uma tinta, e essa tinta toma todo o ambiente e impregna tudo. Essa tinta, querido, ela não dá mais lugar nem para ele respirar. Se ele respirar, vai respirar o odor da tinta. E muitas vezes, quando você está sendo transformado, o Espírito Santo te abraça, você vai se sentir sufocado. Olha, eu não consigo respirar, eu não consigo pensar, eu não consigo nem sair desse ambiente, eu estou me sentindo sufocado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te toma e ele não dá mais lugar para nada na tua vida, a não ser o reino, o odor, porque você precisa ter o cheiro do Filho de Deus. E para isso acontecer, você tem que se fundir com o Espírito Santo. Quem entende, diga aleluia. Esse processo, meu irmão, ele é necessário, porque exige a tua submissão, a tua aceitação. Você precisa aceitar. E nós entendemos anos atrás que a aceitação é graça. A graça de Deus precisa tomar forma dentro de você, aleluia. Sexto processo é a segunda queima. Depois do primeiro processo, depois daquele primeiro forno, depois de vir a tinta, vem a segunda queima. E esse é necessário para que a tinta, o esmalte, funda-se com a peça. Olha aqui, ó. Se você bater aqui, você tira uma casca. Você não quebra, você não remove a tinta, você tira um pedaço da cerâmica. Porque o esmalte, o Espírito se fundiu com ela, e para isso acontecer é necessário um processo no forno com uma temperatura superior à primeira, ou seja, num forno acima de 1000 graus, para que a peça se torne na forma, na aparência que o esmalte que foi colocado sobre ela assuma o controle. Quem está entendendo? Nessa fase, meu irmão, exige um nível maior de renúncia para tomar forma a nova identidade, porque você precisa viver o novo com convicção, sem olhar para trás. Todos esses processos são necessários, e eu acredito que alguns de vocês aqui já estão se identificando. Alguns aqui estão na fase do barro, de levar porrada. Tem outros aqui que estão com a cabeça rodando, não sabe o que quer, não sabe se o mundo diz, não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Não sabe se rende a Deus ou se lança de vez na mão do inferno. Ah, eu vou voltar para o mundo, eu ainda estou muito jovem, vou curtir a vida. Não, você não está voltando para o mundo, você não está indo curtir a vida. Você está abrindo mão da vida de Cristo. Você está cuspindo na cara de Deus. Fala assim, misericórdia. Todos esses processos, meu irmão, são necessários. E eu não sei qual é o processo que você está hoje. Aí você pensa assim, pastor, mas cada processo é um mais difícil que o outro. Calma, não te falei o sétimo ainda. Tem o sétimo processo, e é o último. É o que deixa essa porcelana com uma forma valiosa, com uma forma atraente, com uma forma bonita, com uma forma linda, mas frágil, que é a secagem. O oleiro, depois de todo esse processo,
ele põe a xícara na prateleira e ela vai ficar ali por um tempo indeterminado até cantar. Até ela fazer esse barulho aqui, ó. Depois de todo o processo, a porcelana, para ser considerada perfeita, ela não pode ter uma mancha no esmalte, ela não pode ter uma trinca, ela não pode ter uma imperfeição. Só assim. Essa xicrinha aqui eu não sei quanto, mas se eu não me engano custou uns R$50. Cara, não, barato. Depois de todo o processo. Se você pegar essa xícara aqui daqui 3.000 anos e colocar num leilão para ser vendido, eu acho que uns $100 milhões vai ser pouco. Alguém concorda comigo? Depois de todo o processo, a xícara ela se torna linda. Se o tempo passar e ela permanecer, o valor dela vai se tornar incalculável, mas quanto mais tempo passa, mais belo ela se torna. Mas ela não vai perder uma coisa: a fragilidade. Vou jogar não. Ela é muito rara para a gente. O oleiro nunca vai abrir mão de você, ele nunca vai te jogar para te despedaçar. É você que decide saltar das mãos dele para se suicidar. É por isso que você precisa passar desse processo. Depois desse processo todo, querido, eu quero que você entenda. Eu e você somos como essa xícara, assim como o apóstolo Pedro também. Quem era o apóstolo Pedro? Antes de ser o apóstolo Pedro, ele era um homem. O seu nome era Simão, conhecido por Simão Bar-Jonas nas escrituras. Simão, o nome Bar-Jonas, a sua filiação, a sua origem. Simão, filho de Jonas. Quando ele se encontrou com Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi trocar de identidade. Jesus mudou o nome de Simão para Cefas, Kefas, que em grego quer dizer rocha, pedra. Simão, querido, representava o passado de Pedro. Representava a estrutura de um homem bruto, de um homem brigão, de um homem limitado, cheio de problemas. Fala assim: eu sou Pedro. Não, vamos com convicção, fala assim: eu sou Pedro. Eu não sou mais Simão. Aleluia. Não é mais Simão Bar-Jonas, não é mais Simão filho de Jonas, é Pedro, é pedra, é rocha, filho de Deus. Diga amém se você quer isso para a sua vida. Jesus mudou a identidade de Pedro, porque Pedro precisava passar pelo processo para viver o propósito. Pedro era igual eu e você, meu irmão, endividado. Quem assistiu The Chosen? Fugiu. E eu não ouvi vocês falando. No The Chosen, quem assistiu? Lá no The Chosen, Pedro era falido, sim ou não? Para eles fazerem uma peça dessa, para ser aceita no mundo inteiro, arqueólogos, estudiosos, teólogos, ajudam na composição do trabalho. E mostrar que Pedro era endividado, porque era uma realidade. Pedro, ele era um homem endividado. E ele precisou passar por todo esse processo. E você vai entender ao longo da história, que até o processo da dívida foi transformado por Jesus. Alguém aqui está endividado? Alguém aqui quer ser transformado por Jesus hoje? Se prepara, você está sendo preparado para viver algo tremendo em 2026. Por que Pedro foi escolhido? Porque Pedro tinha fome, tinha sede de Deus. Simeão vem do hebraico Shimon, que quer dizer aquele que Deus ouve. Simeão tem a mesma raiz de ouvir, e Pedro não tinha problema nenhum de ouvir a palavra de cura. Estudando sobre Pedro, a gente vai ver que Pedro era brigão, Pedro era trucão, Pedro duvidava, Pedro partia para a briga, mas Pedro nunca teve problema. Você nunca vai ver Pedro debatendo com o pastor dele.
Você nunca vai ver Pedro debatendo com Jesus. Não é porque eu não concordo, é porque eu não acho, é porque eu não sou. Você vai ver Pedro fazendo as cacas, mas no momento da repreensão, dá para sentir Pedro baixando a cabeça e sendo transformado. Tem Pedro aqui hoje? Diga aleluia. Provérbios 9:8 diz assim: repreenda o tolo e ele te odiará. Repreenda o sábio e ele crescerá e se tornará mais sábio ainda. Tem Pedro sábio aqui hoje? Diga aleluia. Por exemplo, na pesca sobrenatural. A Bíblia fala que Pedro, junto com seus irmãos, com seus sócios, tinha pescado a noite inteira e não pegou nada. Jesus chegou para ele e falou: Pedro, volta para o mar e lança a rede do outro lado. Pedro não tinha problema em ouvir a voz do seu pastor. E o que a Bíblia fala? Pedro disse assim: sobre a tua palavra, porque passei a noite inteira pescando e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou viver o que o Senhor está me mandando viver. Amém? A Bíblia fala que Pedro foi, lançou a rede e teve que pedir ajuda, porque foi algo sobrenatural, algo que quase naufragou o barco, porque ele não tinha problema de ouvir uma palavra de conserto e cura em sua vida. Quem entende, diga amém. Uma coisa que Pedro sempre tinha, meu irmão, Pedro sempre estava na intimidade de Jesus. Era o trio, Pedro, Tiago e João. Tem até musiquinha, Pedro, Tiago e João, amém? Pedro estava junto, Pedro estava colado em Jesus. E quem está colado no líder, quem está colado no pastor, quem está colado em Jesus é o que é mais cobrado. É o que mais cresce também. Porque é aquele que o pastor, é aquele que o líder, é aquele que Jesus mais conta, é aquele que Jesus mais revela. Pedro, por exemplo, testemunhou Jesus vivendo o sobrenatural lá no monte. Quando apareceu Jesus, Moisés e Elias ali, na transfiguração, Pedrão estava lá e viu. Quem está entendendo? Pedro também foi o que mais cresceu. Ele era considerado o líder dos apóstolos, embora a Bíblia não, de forma categórica, não estabeleça nenhum líder. Mas Pedro era aquele que tinha voz ativa sobre todos os outros. Aleluia! Pedro foi chamado de Satanás. Porque quem está muito perto, meu irmão, vai ser repreendido. Vai ter hora que o líder ensina, num tom brando: filho, faça isso, filho, faça aquilo. E quando o cara é teimoso, não ouve: ô Satanás, presta atenção. Ouve ou não ouve? Ainda tem Pedro aqui? Ainda tem alguém aqui que quer ser Pedro? A vantagem de ter a intimidade é o crescimento. Mas até mesmo a repreensão é necessária para a expansão da mente do crente. Diga aleluia. Pedro era teimoso. Teimoso aqui que eu estou sendo bonzinho. Porque Pedro mesmo, ele era rebelde. Tem rebelde aqui? Fala assim, em nome de Jesus, não. Jesus falou: olha, vamos todo mundo desarmar, ninguém vai andar mais armado. Naquela época era comum o cabo andar com a peixeira aqui do lado. Pedro andava com a espada. Jesus falou: Pedro, você não precisa mais dessa espada. Mas Pedro continuou com a espada. E o que ele fez com a espada? Ele decepou a orelha de um irmão, que não era um irmão comum, era um irmão que seria o próximo sumo sacerdote. Ele iria assumir o seu sacerdócio e poderia chegar à escala maior no templo, de sumo sacerdote. E para chegar a ser sacerdote e até sumo sacerdote, não podia ter um defeito físico. É lei, está na Bíblia. E um cara sem orelha, ele era automaticamente descartado no processo de seleção. Na Bíblia, meu irmão, não tem nada fora de lugar. Por isso que Jesus foi lá e restituiu a orelha de Malco, para que o ministério dele não fosse abortado por causa de um discípulo teimoso que desobedeceu a voz do líder. E quando ele precisava estar desarmado, na boa intenção que era defender Jesus, ele atacou e feriu um irmão. Não era só a orelha, era o ministério, era o futuro daquele homem que estava em jogo. Quem está entendendo, diga aleluia. Pedro negou Jesus, quem lembra? Pastor, o cara que mais andou, o cara que mais cresceu, o cara que mais conhecia Jesus durante o seu discipulado, foi o que negou? Foi.
Uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não anda, uma pessoa que não está junto, negar, vai fazer diferença aonde? Uma pessoa que não está junto, tem um ditado popular que diz: aquele que muito se ausenta, um dia deixa de fazer falta. Aquele que foge do seu chamado, um dia Deus para de procurar ele, porque Deus respeita, é isso que ele quer e é isso que ele vai viver. Então Pedro negou, porque tinha o propósito de aprovar Jesus, até mesmo diante da negação. Jesus olhou e os 12 dele tinham todos desaparecido, todo mundo fugiu. Pedro também negou. Isso era necessário para que Jesus entendesse algo, para ensinar para mim e para você, que as pessoas ao longo do caminho irão nos abandonar, podem nos ferir, podem até mesmo nos trair. Mas se Jesus estiver como prioridade em nossas vidas, meu irmão, do que mais precisaremos se buscarmos o reino e a sua justiça? As demais coisas serão apenas as demais coisas. Como eu disse, Pedro não era o líder dos seus irmãos, mas ele tinha voz ativa. Depois que Jesus morreu, depois que ele fugiu e negou Jesus, está lá escrito na tua Bíblia assim: Pedro, reunindo os 12, disse: eu vou pescar. E quem foi pescar com ele? Os 12. Ele não era o líder, mas no momento que ele estava fraco, que ele estava desviando, ele arrastou uma galera com ele. E o que precisou? Jesus vir para restaurar todo mundo. Jesus restaurou um por um? Não, Jesus restaurou o cabeça. Jesus restaurou Pedro. Tem Pedro aqui? Deus só precisa restaurar você, meu irmão, para todo mundo voltar para o propósito. Por que foi grave Pedro voltar a ser pescador? Porque Pedro voltou para onde Jesus tinha tirado ele. Em Lucas 5, na pesca extraordinária, Pedro não tinha problema nenhum de se ajoelhar, de reconhecer Jesus, de submeter ao ensino. Quando ele viu aquele milagre, aquele tanto de peixe, foi o dia que a empresa dele mais faturou na sua história. Jesus falou: vem comigo. Pedro largou tudo para andar com Jesus. Largar a firma, largar o pecado. No dia que você está quebrado, qualquer Zé Mané faz. Mas reivindicar a fartura para viver o reino, deixar de trabalhar num domingo como esse, para deixar de ganhar dinheiro nessa época do ano, para sentar no culto, para receber Deus, é a decisão mais sábia da tua vida. Parabéns. Aplaude Jesus. Por que Pedro pecou de maneira tão grave? Porque lá em Lucas 5, quando Pedro se ajoelhou e falou: Jesus, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus falou: que apartar de você o quê? Foi para isso que eu vim, para te abraçar mesmo. Então o pecador, ele não foge, ele não se justifica, ele não tem argumento, ele se lança, ele confessa e Jesus abraça. Jesus falou: Pedrão, foi para isso que eu vim. E a partir de hoje, Pedro, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de almas, pescador de homens. Pedro, depois que Jesus morreu e no auge da sua revolta, ele voltou a ser pescador de peixes. Foi por isso que Jesus veio para restaurar Pedro. E como que Jesus restaurou Pedro? O processo semelhante à xícara. Todo aquele processo. Começou batendo, terminou congelando, até ele tomar a decisão de se mover. E Jesus perguntou assim: Pedro, você me ama? O que está escrito na Bíblia? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, amo. No português é confuso da gente entender, mas quando você estuda um pouco, pesquisa no original, quando Jesus fala com Pedro, em hebraico Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Jesus falou assim: Pedro, agapamis, na língua original, que quer dizer, Jesus está perguntando para Pedro se ele o ama como Deus ama, que é o amor ágape. E a Bíblia fala no original que Pedro respondeu fileoste, que é o amor filéu, que é o amor comum. É semelhante assim para você entender melhor. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu gosto de você. Tem marido aqui que tem problema de falar que ama a mulher? Tem mulher aqui que tem problema de falar que ama o marido? Amor, você me ama? Sim, eu te amo.
Se a mulher perguntar para o marido, amor, você me ama? E ele responder, eu gosto de você. Ih, gente, o cara vai comer vidro triturado no feijão. O cara pode comer veneno de rato na sobremesa. Então, marido, não seja leviano. Se a mulher te perguntar que ama, diga, sim, meu amor, eu te amo. Agora, se ela falar prova, aí é contigo. Porque quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Ele disse 3 vezes, eu gosto de você. E qual é a resposta de Jesus? Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, volte a pescar almas. Volte a ganhar vidas em meu nome e cuidar delas. Quem está entendendo, diga aleluia. O processo da vida de Pedro é semelhante ao processo da xícara. O processo na vida de Pedro é o tempo todo semelhante a mim e a você. Quem entende, diga amém. Vamos voltar à porcelana. O barro precisa ser misturado com muita água para quebrar o orgulho e egoísmo. É por isso que tem hora que parece que as águas da vida vão te inundar, porque você precisa deixar de ser egoísta, você precisa tirar esse orgulho de dentro de você. Fala um amém aí para ficar mais forte. Depois de umas porradas para esvaziar o ego, vem uns giros. Algumas vezes a tua vida vai começar a perder a direção. Por que isso? Lembra na saída de encontro? Vamos dar um salto. 1, 2. Por que a gente faz isso? Para desarmar a alma. Sabe por que Deus bota o barro na roda? Para girar. Sabe por que Deus vira a tua vida ao avesso algumas vezes? Para você deixar cair todas as armas da tua alma. Para você se despojar do velho homem. Para dar lugar o novo de Deus no teu lugar. É por isso que o odre precisa passar pelo tratamento, pela decisão de viver novo, de ser renovado. Porque se não derrama o vinho novo, perde a unção, ainda se perde o vaso. Não tem nenhum vaso que vai se perder aqui. Em nome de Jesus, sela com amém. O processo da secagem lenta, querido, e sem grandes eventos, é para fortalecer a tua fé e fechar toda a brecha da tua alma. Quando você ora e nada acontece, quando a tua vida parece que está parada, sabe por que isso acontece? Para você exercitar fé, para você aprender a confiar em Deus, para você esperar em Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. A primeira queima são os momentos de dores, para você aprender a confiar no oleiro, nos momentos difíceis. Confiar em Deus quando tudo está certo é maravilha, mas confiar em Deus quando tudo está difícil, meu irmão, isso aí é somente quem tem fé, é somente quem tem fome. Fé você não pratica no dia de sol, nas férias, no dia que está tudo bem. Fé, você vive no pior momento da tua vida. Isso é o fogo de Deus preparando a tua alma para se fundir ao Espírito Santo. Quem entende, diga amém. A pintura são um processo, querido, onde nós vamos perder de vez a aparência do velho homem para dar lugar ao novo de Deus. Deus não vai te maquiar, Deus não vai colocar uma máscara, Deus vai transformar você de dentro para fora, para você se tornar um filho dele. Quem entende, fala aleluia. A segunda queima é para aperfeiçoar o processo da pintura, onde o Espírito Santo vai te envolver, e depois vem a prateleira para remover toda a vaidade. Porque depois de todo esse processo, a xícara ainda pode dizer assim: eu sou a porcelana mais linda dessa coleção. Eu tenho 20 anos de crente. Eu sei, eu sou. Aí Deus coloca na prateleira. Então, já que você tem, você sabe, você não serve. É por isso que a porcelana, ela precisa ser frágil. O que é a fragilidade aqui, meu irmão? O que você precisa ter depois de todo esse processo, assim como Pedro? Você precisa ter duas coisas: beleza e fragilidade. Mas não é aquela beleza da vaidade, aquela beleza que a pessoa prepara aqui,
produz o cabelo, passa maquiagem, põe uma roupa. Não é isso, meu irmão. Isso aí não é se vestir para Deus. Quando a gente investe na nossa aparência natural, a gente põe uma boa roupa, penteia o cabelo, dá aquele trato, a gente está se preparando para quê? Para as outras pessoas. Agora, quando você se prostra, quando você adora, quando você passa por todo esse processo de porrada, de giro, de queima, de pintura, de transformação, você está se ornamentando para o Espírito Santo. Porque Deus não olha no externo, Deus olha no teu interior. Diga aleluia. E esse processo é o sobrenatural de Deus, transformando a tua essência para todos os dias. Para quando? Vamos lá. O Espírito Santo nos transforma para todos os dias. É por isso que o sobrenatural vem na rotina, meu irmão. Porque em todo dia, das pequenas às grandes coisas, você precisa transportar a beleza e a essência de Cristo na tua vida. Nós temos um objetivo para sermos transformados a esse ponto. E qual é o objetivo? Ser a continuidade. João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, alguém aqui crê? Fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Alguém aqui já orou? Alguém aqui ora? Ufa, glória a Deus. Alguém aqui já orou por uma coisa que nunca aconteceu? Vou perguntar de novo. Alguém aqui já orou por alguma coisa que nunca aconteceu? Teve coisa que eu orei de manhã, Deus respondeu à tarde. Teve coisa que eu orei há 20 anos e Deus me concedeu no período de 20 anos. Tem coisa que nós oramos e não recebemos ainda. Ah, mas está escrito na Bíblia, está aqui, ó. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ah, eu vou orar no nome de Jesus e Deus vai me dar. É assim? Por que não acontece? Porque não estamos prontos. Ah, mas eu já passei pelo processo. Eu tenho 20 anos de crente. É por isso que você está na prateleira. Muitas vezes nós oramos e não temos resposta porque não estamos prontos ainda. A beleza de Jesus e a fragilidade de Cristo ainda não está dentro de nós. Quem entende? Eu quero ler com você, na íntegra, o capítulo 14, a partir do versículo 25 de Mateus, que foi o rema do ano de 2025 no sobrenatural. Nós lemos 2 versículos no início do ano, andamos nessa palavra, mas agora, para revelar para você a transição, o que vem depois do sobrenatural, eu quero que você atente para o que eu vou ler agora. Mateus capítulo 14, versículo 25, porque depois do sobrenatural, vem o que já está dentro de você sendo trabalhado por Deus. O rema de 2026 já está sendo trabalhado por Deus dentro de você. Quem entende, diga amém. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ou seja, deixa eu andar no sobrenatural contigo, deixa eu me aproximar de você. Versículo 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Sobrenatural é tudo aquilo que te faz andar na direção de Jesus, nem que para isso você tenha que ir contra todo mundo. Quem entende, diga amém. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha a bronca que Jesus deu para Pedro, o único cara que andou sobre as águas. 32,
Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegarem a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. 36, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que tocavam nele foram curados. Depois você lê em casa, querido, capítulo 14 de Mateus, do 25 até aqui o 36. E você vai identificar todo o processo de transformação da porcelana, um a um, que eu descrevi agora, na vida de Pedro, na sua vida. Por que isso era necessário? Primeiro, Pedro, para viver o sobrenatural, ele não quis ficar no conforto do barco. Ele foi ousado e quis andar no sobrenatural com Jesus. Tem Pedro aqui? Teve medo, é natural, queridos. É natural que a gente sinta medo diante do sobrenatural. Todo mundo confundiu Jesus com fantasma, até Pedro. Mas Pedro viveu um medo maior ainda, que quando foi o vento, quando veio o movimento, quando veio aquilo que o assustou, ele afundou. Mas ele não tinha orgulho, e imediatamente, quando começou a afundar, ele gritou: Jesus, socorro! A Bíblia fala que Jesus demorou uns dias para responder? Jesus imediatamente levantou, e Pedro também não tinha problema em ser tratado, até mesmo no sobrenatural, no meio de uma coisa que só Pedro e Jesus viveram, que foi andar sobre as águas. Jesus deu-lhe uma sabugada: Pedro, você não tem vergonha na cara não? No meio do sobrenatural, você está duvidando? Num bom nordestino, caba safado. Pedro não tinha problema, meu irmão, em ser repreendido, em ser ensinado. E sabe o que é melhor de tudo? Eles continuaram andando no sobrenatural até voltar para o barco. E quando entraram no barco, os discípulos adoraram Jesus. Os discípulos adoraram? Os discípulos adoraram? Fala assim: eu. Agora imagina você andando sobre as águas. Vai ali no rio Tietê, no dia que aquelas águas, num dia de temporal, chuva forte, e você atravessar o rio, não pela ponte não, nas águas. Todos os telejornais com helicóptero em cima lá, está lá o Vagnão andando sobre as águas, ó. Jesus está do lado dele. Quem é que eles vão entrevistar, Jesus ou Vagnão? Quem é que vai se envaidecer, Jesus ou Vagnão? Quem é que vai querer ser o cara? Quem é que vai querer ser o influencer? Quem é que vai querer ter milhares de seguidores nas redes sociais? É Jesus ou Vagnão? Pedro andou sobre as águas, e a Bíblia fala que quando eles voltaram para o barco, ninguém tocou no assunto de Pedro ter andado sobre as águas. Todo mundo adorou Jesus. Sabe por quê? A glória é dele, a glória é para ele, todas as coisas é somente a ele. Eu mesmo vivendo o sobrenatural, não posso querer tocar na glória de Jesus. Pedro era humilde, e a fragilidade é isso, meu irmão. É você andar no sobrenatural, é você tocar na orla do manto de Jesus, é você ser salvo por Ele, é você testemunhar, é você viver o sobrenatural, e você entregar somente a glória para Ele. Ah, você fez? Não, foi Jesus. Ah, você viveu? Não, se não fosse Jesus eu teria morrido. Ah, você faz, você tem um ministério lindo, você trabalha na igreja, produz tantos resultados. Não, é Jesus na minha vida, porque antes de Jesus eu era apenas o Simão, o bruto, o endividado, o ignorante, o que andava com a espada para cortar a orelha. Ah, meu irmão, depois que Pedro encontrou Jesus, ele se tornou uma rocha. Ele se tornou uma rocha para dizer que a fé precisa ser inabalável. Pastor, mas Pedro ramelou. Sim,
Pedro negou, sim, mas Pedro nunca negou ser tratado. Pedro nunca quis fugir do forno na hora dos 1000 graus. Pedro nunca quis fugir da transformação. Pedro nunca quis fugir quando estava tudo girando. Pedro o tempo todo se submeteu. A fragilidade da porcelana, ela vem junto com a beleza, porque a fragilidade da minha alma é eu depender única e exclusivamente de Jesus. A nossa alma precisa ser frágil. Se sair da mão do oleiro, vai se despedaçar nas pedras. Se sair da mão do oleiro, vai perder toda a beleza. A beleza que está em nossas almas só existe quando Jesus é refletido através de nossas vidas. Nós só temos autoridade, nós só temos força, nós só somos imortais pela eternidade quando estamos conectados no Pai através de Jesus Cristo. Então a fragilidade e a beleza da porcelana é parecer com Jesus e depender totalmente dele, sem querer nada da sua glória. Quem entende isso, diga amém. Ah, meu irmão, e teve um dia que depois de todo o processo, Pedro foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar, ele começou a falar. E a primeira vez que ele pregou, 3.000 foram aceitar o Jesus. Na segunda vez, 5.000. E ele continuou pregando. E a Bíblia fala que todos os dias a igreja de Cristo crescia. Todos os dias vidas eram salvas. Porque depois de um processo muito ferrenho, muito árduo, muito duro, Pedro foi aprovado diante de Jesus. E ele deixou de ser o pescador de peixes para se tornar o pescador de almas. Olha só o que a Bíblia fala. Atos capítulo 5, versículo 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Por quê? Por causa do ministério de Pedro. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de quem? Uai, não é a sombra de Jesus, não? Sabe por que aqui é a sombra de Pedro? É porque Pedro agora se parece com Jesus. A sombra só era de Pedro porque Jesus era o sol que fazia a sombra refletir sobre aqueles doentes. A sombra de Pedro, pelo menos a sombra dele, se projetasse sobre alguns. Próximo versículo. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Jesus disse: vocês farão as mesmas obras que eu, mas uma porção maior. E a essência de Jesus foi transferida para Pedro, e Pedro foi a continuidade de Jesus. Eu e você somos a continuidade de Cristo. O apóstolo Paulo fala: imitem o que eu estou fazendo, porque eu sou imitador de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo, e é por isso que nós precisamos de cura, é por isso que nós precisamos de aperfeiçoamento, é por isso que nós precisamos passar por um processo para estarmos prontos, porque vai haver dias que nós vamos andar e as pessoas vão ver Jesus, e o Senhor, junto com a unção do Rema de 2026, está derramando sobre a Igreja Apostólica Família Betel a unção de atração, que é a unção da presença de Cristo, no aquele que é obreiro aprovado, que vai fazer obras maiores. 2026, a Família Betel vai crescer por causa da tua vida. Onde você andar, as pessoas vão encontrar Jesus, e aí você vai atraí-las para a vida eterna. Se você concorda com isso, diga amém. Pedro ficou pronto. Pedro ficou pronto. E depois de pronto, ele pode dar um conselho. O Pedro, o pescador de peixes, o desviado, não pode dar conselho. O apóstolo Pedro, o aprovado, o que está pronto, o que passou pelo processo, o que tem a beleza e a fragilidade de Cristo como uma porcelana, pode dar um conselho. E ele vai nos dar um conselho para 2026. Este é o versículo que vai reger a nossa vida no ano de 2026. 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 2. Toma isso aqui para a tua vida. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Como criança, pura, sem resistência, sem altivez, sem orgulho, com medo, com dificuldades, com renúncias, com desejo de parar, sangrando e andando, mas adorando. Você precisa querer o leite espiritual puro. O que é o leite espiritual puro? O processo para você ser aprovado diante de Deus. E esse processo tem um nome: apaga tudo. Apaga a luz, deixa só Jesus brilhar. A gente vai passar um vídeo e você vai entender o que é que vem na tua vida depois do sobrenatural. Depois do sobrenatural vem, depois do processo, depois da tua rendição, depois da tua vida inteira com Cristo, vem isso aqui. Prepara aí, mídia. É tempo de crescer. E em 2025 o Espírito Santo nos preparou de forma sobrenatural para que pudéssemos entrar em 2026 colhendo o fruto do sobrenatural. Decida crescer, decida viver o que o vinho novo está proporcionando para você. Este é o seu tempo. Depois que você amadurece no Senhor, você começa a transformar os caminhos por onde você passa. Nenhum lugar será o mesmo depois que você, junto com Jesus, passar por ele. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. A unção de maturidade para trazer sobre nós. Essa unção vai tornar você apto a levar Jesus em todos os lugares. Em 2026, a família Betel completa 10 anos de existência, 10 anos de maturidade. O 10 é um ano completo, um número completo, uma fase completa. Muitos que estão desde o princípio já passaram por um processo, mas maturidade não é algo que tem fim. Maturidade é o aperfeiçoamento de Deus. A Bíblia fala que quando aquele que é maduro vier, o imaturo deixará de existir. Até Jesus voltar, nós iremos buscar, nós continuaremos passar pela roda do oleiro, nós passaremos pelo forno, nós passaremos pela prateleira, mas nós seremos aprovados, porque como Pedro, nós não temos problemas nenhum de ser transformado. Uma vida de maturidade vai te fazer a conquistar territórios. Quando o Espírito Santo amadurece você, você se torna o melhor pai. Quando o Espírito Santo amadurece você, você se torna uma esposa sábia que edifica o lar. Quando você se torna maduro através do poder de Deus, você se torna o melhor marido que honra a Deus, que honra as Escrituras, que honra as alianças que Deus permite que você firme. Quando você se torna um profissional maduro,
Você começa a atrair a prosperidade de Deus para a tua vida em todos os teus caminhos. 2026 será um ano de expansão, de crescimento, de viver os frutos do sobrenatural que você tem vivido até agora. O sobrenatural não vai parar, porque a obra de Jesus é eterna. O que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos enfrentar problemas com os olhos de fé. Nós não vamos mais nos curvar diante de adversidades. Nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo e nós vamos sendo aprovados dia após dia nas pequenas dificuldades da nossa rotina, mas sempre para a glória do nome do Senhor Jesus. Em 2026, família Betel vai entrar na maturidade. Eu e você somos a família Betel. Somos uma igreja que vai amadurecer em nome de Jesus. Feche teus